Olá amigos, eu sou a Natália Dutra Mondragon e bem-vindos a mais um episódio do Alma Primaveril. Hoje eu venho contar a história de quando um ser humano saiu de dentro de mim. É o tipo de coisa que acontece com outras pessoas, mas não com você. Até começar a acontecer com você e virar algo mais natural. Mas pra mim eu ainda acho muito loucura lembrar. Eu não consigo me lembrar de como era estar grávida, de como era ter uma barriga. Mas aconteceu, eu tenho fotos provando que aconteceu. Embora eu não consiga me lembrar mais, a minha memória é muito ruim hoje em dia. Mas eu vou contar pra vocês finalmente a história do meu parto. E da minha gravidez também, que é algo que eu nunca falei muito pra vocês. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu sempre tive muito medo de agulha, muito medo de hospital, muito medo de vomitar, que pode parecer bobeira, mas ter náusea, passar mal sempre foi a pior coisa do mundo pra mim, eu odiava muito. E bem antes de eu engravidar, eu tive uma virose, que eu fiquei assim, né, doente, vomitando e tudo mais. Enfim, essa é uma história de parto. Se você não quer ouvir sobre o vômito, talvez esse não seja o melhor lugar pra você. Mas enfim, eu tive uma virose antes de eu engravidar, que eu tava com bastante náusea e tudo mais. E foi muito ruim, foi muito, muito, muito ruim. E eu ficava pensando, gente, se a gravidez for assim, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Eu não aguento 2 dias doente, imagina 16 semanas. Ou gente que vai até o final, né? Imagina 40 semanas doente. Então eu tinha muito medo, assim. Eu tive enjoo pelas primeiras 16 semanas, eu acho. Mas não era um enjoo tão ruim assim, daqueles de virose que faz você querer se jogar pela janela, sabe? E eu descobri com o tempo que o segredo era sempre, pra mim pelo menos, né? Era sempre comer de 2 em 2 horas, não ficar mais de 2 horas sem comer, porque se o estômago tivesse muito vazio ou muito cheio, eu ficava doente. Então, eu tava sempre comendo a madrugada inteira, eu tinha que acordar pra comer. Ah, eu lembrei agora, desbloqueei uma memória. Eu tinha bolachinhas do lado da cama, tinha pedaços de pão, assim, só pedaço de pão, sem nada em cima. No lado da cama, barrinhas de cereal, coisinhas assim leves, sabe? Pra eu comer um pouquinho durante a noite, porque senão eu passava mal. É uma loucura. E eu sinto que já foi a vida me preparando pra não dormir tão bem depois, porque eu passei a gravidez quase inteira acordando durante a noite de uma forma que se tornou algo meio natural pra mim, sabe? Antes acordar 2 horas da manhã, por exemplo, porque o meu cachorrinho tava chorando no começo, quando ele veio pra casa, era uma tortura, eu não aguentava, eu não conseguia. O que parece engraçado pra mim hoje, porque eu cresci muito nessa área, assim, sabe? Você vai. Aqui nos Estados Unidos a gente tem, em inglês, né? Tem uma expressão que fala. Vai ficando com a pele mais grossa, sabe? Não sei se tem essa expressão no Brasil também. Mas você vai ficando com a pele mais grossa, vai ficando mais forte, sabe? E de uma forma que hoje não é um problema. O que parece loucura. Sinto que se eu assistisse esse vídeo um ano, não, um pouquinho mais de um ano atrás, eu ficaria chocada. Mas, de fato, assim, Deus nos faz mais fortes, sabe? Ele nos equipa pro sofrimento ou pra dificuldade. Não vou nem dizer sofrimento porque eu não tenho razões pra reclamar. Mas você vai ficando mais forte mesmo, sabe? Mas eu não tive isso que algumas mulheres têm de sentir enjoo do cheiro do esposo, por exemplo, sabe? Coisas assim. Eu não tive raiva do meu esposo, nada assim. Mas eu também fiquei com muito sono, muito, muito, muito sono. Eu queria dormir o tempo inteiro e eu tinha muito medo de pensar, nossa, no futuro, imagina eu não conseguir dormir quando eu preciso dormir, porque eu sou uma pessoa que fica muito cansada muito frequentemente, então pensar em não conseguir dormir era uma loucura também. E eu ainda, né, não gosto quando não consigo dormir, mas hoje em dia a Olivia, graças a Deus, tá dormindo melhor, então tá sendo mais fácil pra mim. A gravidez pra mim só foi ficando um pouquinho mais difícil no final. Assim, mais no final do terceiro trimestre mesmo. Porque eu comecei a ter muita queimação. E eu nunca tinha tido queimação antes. Eu não sei se você já teve, mas é horrível. Você sente o ácido do estômago. Não é como quando você, né, vomita. Perdão, tô falando muita palavra vômito nesse podcast. Mas não é como se o ácido do estômago tivesse vindo em forma líquida
mas como se ele estivesse subindo em forma gasosa mesmo, sabe? Então você sente aquele ácido queimando assim o peito e a garganta. É uma sensação muito ruim. E isso eu tive muito no final da gravidez, assim, muito, e foi horrível pra mim, foi a pior parte. E no final também eu tinha bastante dor, assim, pra levantar, bastante dor na ciática, que se você não sabe, eu também não sabia, são nos glúteos. E eu também tinha dor, assim, no pé da barriga, às vezes a Olivia chutava as minhas costelas e doía também. Mas, assim, muito, muito tranquilo, sabe? Não. Nada que não dê pra lidar, sabe? Não foi nada assim que eu quisesse sentar e chorar e desistir de tudo, não. Foi sempre muito tranquilo. E eu fiz vários exames, né? E vários exames que eu tinha medo, como exame de sangue e como exame de checar o cérvix, como se fosse exame preventivo, sabe? Que faz bastante durante a gravidez, se você permitir no geral. E esses ambos exames eram exames que doíam muito pra mim. E por favor, não me deixem dicas, porque eu tenho um médico e tá tudo bem. Mas são exames que eram muito doloridos, muito doloridos. Eu tinha muito medo de fazer, muito, muito medo. E foi uma coisa assim que, como a falta de sono, eu fui me fortificando, sabe? Agora que eu já tive neném, não coloque uma agulha na minha frente. Mas quando eu tava grávida e eu tinha que fazer exame, pra mim não era nada assim, sabe? Eu dava o meu braço, fechava o olho, passava 5 segundos e a dor já tinha ido embora, sabe? E eu me senti muito corajosa. Principalmente porque quando eu era criança, né, tem uma história que minha mãe conta e eu lembro, é verdade, que 4 médicos tiveram que me segurar pra fazer exame de sangue quando eu tinha, não sei, 5 anos. E hoje eu mesma me levando pra fazer exame de sangue é uma loucura. Eu sinto que a minha eu do passado estaria chocada, se sentindo traída e muito admirada da minha coragem. Mas isso é uma coisa que eu senti que eu ganhei muito na gravidez, sabe? Eu ganhei muita coragem, muita força. E me tornei uma mulher assim, leoa mesmo, sabe? Que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Porque eu sou muito fraquinha, né? Tô sempre cansada, tô sempre com tontura. Não aguento pegar ninguém no colo. E mesmo assim eu me tornei uma mulher muito forte durante a gravidez. E foi algo muito bonito de assistir, assim, da minha parte, sabe? Mas eu não aguentava mais. Eu tava contando os dias, os minutos, os segundos pra minha neném nascer. Principalmente no finalzinho, que eu tava com bastante queimação e dor no corpo, quando eu andava e andava igual uma patinha também. Mas eu só queria ela, sabe? E por isso eu achei muito que eu não fosse sentir falta de estar grávida, porque a gravidez pra mim não é sobre a gravidez, mas sobre a espera pelo neném. Então, uma vez que eu tenho o neném no meu braço, eu não tenho mais saudade de estar grávida. Não. Agora que já passou 6, quase 7 meses, eu sinto sim falta de estar grávida. Mas eu não sinto falta de estar grávida da Olivia, eu sinto falta de estar grávida de outra criança. Vontade, assim, dessa espera, sabe? Desse desejo de ter ali um neném dentro de você. É algo muito bonito, muito especial, sabe? Embora tenha suas dificuldades, é no geral algo muito bonito e que me fez me sentir, assim, muito, muito feliz e muito honrada de poder literalmente dar o meu corpo pela minha filha, sabe? Literalmente oferecer o meu corpo para que ela pudesse vir ao mundo. Foi uma experiência assim muito espiritual para mim e eu falei sobre isso no último episódio do podcast. Mas no final eu já não aguentava mais. Eu queria que ela viesse a qualquer minuto. Eu tinha o sonho dela nascer com 38 semanas, 38 e um dia. Eu tava muito ansiosa, não via a hora. Mas ela nasceu com 39 semanas e 6 dias. Ou talvez tenha sido 40 semanas e um dia. Eu não sei porque o cálculo pela data da minha última menstruação e o cálculo pela ultrassom foram diferentes. Então, eu tinha duas possíveis datas de parto, o que não significa muito, mas ela veio exatamente no meio das duas. Então, pela data da minha última menstruação, ela viria no dia 17 de fevereiro, e pela data da ultrassom, ela viria no dia 19 de fevereiro, e ela veio no dia 18. O dia que a Olivia nasceu foi um dos dias mais bonitos da minha vida. E eu não digo isso para romantizar o parto, para ser muito virtuosa e mostrar o quão maravilhoso
Sofrer não, eu não sofri, foi um dia muito gostoso. Eu acordei, era mais ou menos 6 e pouquinho da manhã. Fui, levantei, fui alimentar os cachorros, deixar eles irem no banheiro, como sempre. E quando eu fui no banheiro, normal fazer o meu xixizinho matinal, eu vi sangue. E aí eu fiquei muito animada. Porque se fosse em qualquer momento da minha gravidez, eu ficaria com muito medo de ver sangue. Mas como eu já tava de 39 semanas e 6 dias, eu fiquei muito animada. Porque seja lá como for, significa que essa criança tá vindo. Só que os médicos diziam assim: um pouquinho de sangue, uma manchinha, é ok. Mas uma jorra de sangue é perigoso. Eu não sabia onde eu tava, se era um pouquinho de sangue ou se era uma jorra de sangue. Nem sei se jorra é uma palavra, mas inventei aqui. Eu não sabia o quanto era. Não sabia se era algo para ter medo ou não, ou se era algo normal ou não. Mas eu imediatamente fui pro Matt, que tava dormindo ainda. Falei, Matt. Aí ele meio dormindo assim, oi. Aí eu tô sangrando. Muito animada, eu nunca fiquei tão feliz de sangrar na minha vida. E aí o Matt assustou assim, porque pelo tom da minha voz, ele sabia que eu não tava brincando. E também eu não sou esse tipo de pessoa, né, de fazer pegadinha e tudo mais. Eu não ia acordar ele 6 horas da manhã pra fazer uma pegadinha, né? Aí ele ficou, nossa, e ele tava morrendo de sono, tadinho. E aí eu falei, ok, não sei o que fazer, vou esperar um pouco, vou terminar de cuidar dos cachorros. Só que conforme eu fui andando pra fora do quarto, eu senti um líquido, muito líquido, sair de dentro de mim. E aí eu pensei, será que é sangue? Aí eu me assustei. Porque eu pensei, nossa, será que eu joguei sangue aqui? Porque parecia muito líquido. E quando eu vi, não, era transparente. Aí fica aquela dúvida, será que eu fiz xixi? Ou será que a minha água rompeu? Não, não é assim que fala em português. Ou será que a minha bolsa rompeu? Porque, pra ser sincera com vocês, eu tive alguma alergia, assim, que eu tenho bastante alergia ao tempo, no final da minha gravidez, e eu espirrava e eu fazia xixi. Por favor, não me recomendem um médico, tá tudo bem? E eu sei que tem mulheres que não passam por isso, e eu admiro muito vocês. Por exemplo, a minha cunhada teve 4 filhos e nunca passou por isso, eu passei na primeira. Eu espirrava e fazia xixi muito, muito. Era muito engraçado, porque eu tava em outro lugar da casa e o médico me ouvia espirrar e logo em seguida falar Damn it! Que é um palavrão em inglês. Que ele já sabia, ele falava, ai, você espirrou e fez xixi? Aí eu espirrei e fiz xixi. Enfim, um podcast muito sincero. Mas isso estava acontecendo muito no final. Então, quando eu senti vários líquidos saindo de dentro de mim, eu fiquei meio na suspeita, mas no fim eu soube que eu não tinha feito xixi de fato, a minha bolsa tinha rompido. E, gente, que loucura! Era muita água. E nem era assim, nossa, rompeu, estou em perigo porque tá acabando todo o meu líquido amniótico. Não. É uma loucura o quanto de líquido amniótico a gente tem, porque era muita água. Eu tive que colocar toalhas embaixo de mim, em toalhas no assento do meu carro, toalhas no hospital. Aí eu falei, não, eu acho que a gente precisa ir pro hospital mesmo. Os meus médicos sempre me disseram que se a minha bolsa rompesse ou tivesse muito sangue ou contração, era pra eu ir pro hospital. Mas ao mesmo tempo eu fui falar com uma amiga minha que é doula, a Cami, beijo Cami. E ela falou: não, pode esperar até o trabalho de parto começar mesmo pra ir pro hospital. Mas eu não tava pretendendo ter um parto natural, que é um parto normal, normal, como a gente diz no Brasil. Eu sabia que eu queria ter um parto normal, mas com anestesia. Então, como os meus médicos sabiam disso também, era para eu ir para o hospital normalmente, porque não fazia sentido eu ficar em casa e esperar o trabalho de parto progredir e tudo mais, porque eu não queria viver o trabalho de parto, para ser sincera. Eu não queria viver ele sem anestesia, né? Claro que queria passar por ele, mas não sem anestesia. Isso é algo que eu fui perguntando para as mulheres ao meu redor, né? Mulheres americanas que, né, claro, usaram o sistema de saúde daqui e tudo mais, que não é público, infelizmente. Então, ter um bebê aqui é muito caro.
Mas eu me perguntando, né? Eu lembro quando a minha cunhada teve o seu terceiro bebê, eu perguntei pra ela como é que você consegue. O que ela me falou foi: a anestesia faz ser bem mais tranquilo e ninguém te dá um troféu no final por não usar anestesia. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui conversando também com a minha antiga chefe, que teve 8 bebês. E ela tava me falando que ela já teve todo tipo de parto, tudo aconteceu, né, com 8 crianças. Mas que a escolha dela geralmente também é com anestesia, porque era mais tranquilo e tudo mais. E tem pessoas que têm histórias ruins com anestesia também, não é uma coisa assim garantida. Mas eu já sabia que eu queria, eu já sabia que ser mãe seria muito difícil pra mim no final. Eu sabia que a recuperação ia doer, que amamentar ia ser difícil, que não dormir ia ser difícil. Eu sabia que ia vir com muitos desafios no pacote. Então, fazer aquele primeiro momento mais fácil pra mim não me parecia uma má ideia, né? Então, eu já sabia que eu não queria ter um parto natural sem anestesia. E por isso eu fui contra a opinião da minha amiga Doula Cami e fui para o hospital mais cedo do que ela me indicou, mas eu também consegui, assim, por conta dela, ter bem mais tranquilidade. Tomei um banho antes de ir, né? Porque eu tava vazando água. É... No caminho a gente também passou no Chick-fil-A, que é um restaurante aqui de sanduíches de frango que a gente gosta bastante. O Matt tomou café da manhã e eu não tava com tanta vontade, então não tomei. E aí a gente foi pro hospital tranquilos. A gente nem sabia qual porta do hospital era pra entrar, porque tem 25 portas no hospital, é um hospital gigante. A gente entrou pela porta errada. E aí perguntaram: o que foi? Por que vocês estão aqui? E a minha resposta todas as vezes era: oi, eu tô grávida e tem líquido saindo de dentro de mim. E essa é muito a minha personalidade. Eu não levo as coisas 100% a sério. Assim, eu tava vivendo o dia como uma aventura, sabe? Como se eu estivesse indo pra Disney, vivendo tudo novo, passando tudo pela primeira vez. E como eu disse, eu tava muito ansiosa pra minha filha chegar. O que é uma loucura pra mim, porque antes de eu engravidar, ou até quando eu tava grávida, no começo, eu pensava que loucura ver essas mulheres dizendo que estão com vontade de parir logo, que estão impacientes, querem parir logo. Que loucura! Por que alguém vai querer sofrer mais rápido? Esse era sempre o meu pensamento. Mas quando eu tava grávida, ia acontecer de qualquer jeito. O momento ia chegar de qualquer jeito. E eu queria ter minha filha comigo. Eu tava com dor, não tava dormindo direito. Então, entre não dormir direito porque eu tava passando mal e entre não dormir direito porque eu tinha um neném, eu preferia não dormir direito porque eu tinha um neném. E aí eu fui indo no hospital, eles mostraram pra gente qual é o lugar certo pra ir. A gente foi, caminhou até lá. Estávamos bem tranquilos. E aí no hospital eu fui na sala do médico, deitei em uma caminha e ele checou pra ver a minha dilatação. E eu já tava com 4,5 cm, 5 centímetros de dilatação. O que é loucura, eu já tava super em trabalho de parto e eu não tinha sentido nenhuma contração até então. Eu tava sentindo uma cólicazinha aqui e ali, que eram contrações fraquinhas, mas pra mim só pareceu cólica. Nem foi tão ruim quanto cólica menstrual. Então até hoje eu não sei qual é a sensação de uma contração. Porque logo depois disso, ele me admitiu no hospital. O meu médico mesmo chegou e o meu médico. Vamos dizer que eu vou trocar de médico da próxima vez. Ele chegou e falou: nossa, você tinha que entrar em trabalho de parto num sábado? Aí eu falei: ah, o senhor tá ocupado? Aí ele: não agora, mas daqui a pouco eu vou sair, eu tenho coisas. Olha só, gente. E o meu médico acabou não estando lá durante o meu parto e foi outra médica que teve. O que foi legal também porque eu consegui ter uma médica mulher do meu lado, o que não é um problema pra mim, mas foi legal, ela foi uma médica bem legal. E todas as enfermeiras, todo mundo foi muito carinhoso, muito legal com a gente. Mas enfim, fui pra sala onde a Olivia ia nascer mesmo. Depois disso, eles viram, ok, essa mulher está em trabalho de parto. E aí eu tive que tirar minha roupa normal e colocar uma roupa de hospital. E fui de cadeira de rodas, eu acho. Sim, fui de cadeira de rodas pra sala onde a Olivia ia nascer mesmo. Fui de cadeira de rodas ou não? Não, acho que não. Não lembro, não lembro. Mas eu lembro que eu tava vazando água ainda, então eu tinha uma toalha embaixo de mim com certeza. Mas fui pra sala onde a Olivia ia nascer. E lá
eu fiquei relaxando por um tempo. Eles colocam vários fios em você para monitorar o seu batimento cardíaco, o batimento cardíaco do neném, oxigênio do neném, contração, loucura, né? Os fios sabem quando a contração tá vindo, que é muito, muito doido. E aí, eles me perguntaram se eu já queria receber a minha anestesia ali. E eu não sabia, eu fiquei com medo de receber ali e depois o parto demorar muito tempo e não receber anestesia, não ter anestesia na hora do parto mesmo. Mas eles disseram que não, poderia, né, continuar reaplicando anestesia. E é assim que funciona, é um catéter, não sei se essa é a palavra, mas é um caninho, né, que eles colocam na sua coluna. Olha só que loucura. Um caninho na sua coluna. E aí, por esse caninho, você aperta um botão e sempre que você aperta esse botão, o remédio vai direto para sua coluna de novo. E aí, eu fiquei com medo do remédio não estar funcionando porque eu conseguia mexer as minhas pernas. Eu não estava sentindo dor nenhuma, mas eu conseguia mexer as minhas pernas, o que eu não achei que acontecesse. A gente percebeu nas máquinas que estavam acompanhando as minhas informações cardíacas, vitais, não sei como que diz, que sempre que eu tinha uma contração, a máquina mostrava. E eu não sentia a contração, não sentia a barriga mudar, não sentia dor, mas eu tava vendo que eu tava assim tendo contrações. E dava pra ver quando elas ficavam mais fortes, quando elas passavam, era muito interessante de observar. Então era isso que eu e o Matt ficamos fazendo nas horas que eu tava lá em trabalho de parto, só vendo, olha só, eu acabei de ter uma contração, olha só, passou outra. E eu não sentia nada, então foi assim que eu soube que de fato a minha anestesia estava funcionando. Eu percebi que eu não contei a história da anestesia em si. Quando eu era criança, a minha mãe sempre me dizia assim: você nasceu de cesárea, mas aquela anestesia que dão nas costas é a pior dor do mundo, é horrível. Então eu tinha muito medo da anestesia, porque a anestesia da cesárea é mais ou menos a mesma da anestesia que eu recebi, eu acredito. Então eu tinha muito medo daquela anestesia, muito medo. Mas foi muito tranquilo. O Matt teve que sair do quarto para eu receber anestesia porque precisava ser um ambiente completamente limpo e tudo mais. Chamando o Matt de sujo. Mas não podia ter nenhum acompanhante na hora da anestesia. O que foi péssimo para mim ele ter que sair do quarto porque ele era a única razão pela qual eu tava super tranquila, aproveitando super o meu dia, super confiante, sabe? Ele de verdade virou a minha rocha, assim, sabe? Deus me deu uma certeza e um conforto muito grandes nele, que é o que eu precisava pra mim, sabe? Assim como Deus deu muitas coisas pra ele que ele precisava através de mim. E isso é muito bonito, sabe? Então, quando eu tenho que ficar longe dele, pra mim é sempre uma tortura. E ter que receber anestesia sozinha, que era a parte que eu tava com mais medo, foi bem assustador. Principalmente porque se você se move durante a anestesia, você pode se tornar paraplégico. É coisa séria. Mas foi bem tranquilo. Você tem que, assim, deitar um pouquinho a cabeça, né? O corpo, fazer uma tartaruguinha ali, uma corcundinha, corcundazinha. E aí o anestesista vem e ele aplica primeiro uma anestesia local na região, das costas. E essa eu senti, assim, o líquido geladinho entrando nas minhas costas, mas não foi muito dolorido. De novo, se eu tivesse que fazer isso hoje, eu morreria de medo, mas quando eu tava grávida, eu tava muito corajosa, muito forte, né? Depois que ele dá essa anestesia local nas costas, aí sim ele insere o catéter, né? O canudinho que fica ali nas suas costas, colocando mais e mais anestesia. Aqui o nome da anestesia é epidural. Eu não sei como que é em português, eu acho que é peridural, alguma coisa assim. É a anestesia que eu recebi. E aí foi tudo bem, o Matt pôde voltar pro quarto. As enfermeiras vinham de vez em quando me mudar de posição pra eu não ficar sempre na mesma posição, que é importante pra não dar dor depois, o que não adiantou muito porque eu tive dor depois. Mas eu fiquei ali bem tranquila. Se eu tivesse um parto natural, sem anestesia, eu provavelmente não ia querer receber hormônios que fizessem o parto ir mais rápido, porque também ia doer mais, eu ia sofrer mais e tudo mais. Falei mais 3 vezes. Mas eu
Recebi, e eles nem me avisaram nem nada, só foram colocando hormônio na minha veia. Mas pra mim não foi problema nenhum, porque eu não tava sentindo nenhuma dor, nenhuma, nada, nada, nada. Então, tudo que fez foi ser a minha experiência mais rápida e passar mais rápido, então pra mim foi bem tranquilo. E aí foi assim, a gente foi acompanhando quando vinham as contrações. Eu tava com muita sede, mas as enfermeiras recomendavam que eu não bebesse nada pra eu não vomitar depois. Mas mesmo assim, eu pedi picolé e elas me traziam picolé. Tomei uns 2 golinhos do refrigerante do Matt. Eu fui um pouquinho rebelde nessa área porque eu tava com muita sede. E aí eu fiquei pensando, quero que essa criança nasça logo pra eu conseguir comer a minha refeição da vitória. Que é algo que eu vi no Instagram bastante quando eu tava grávida. Que a primeira refeição das mulheres, depois de terem um bebê, é a refeição da vitória. Aquela refeição de, uhul, passei pelo parto, uhul, deu tudo certo, uhul, posso comer de novo, tudo mais. Então eu tava bem ansiosa pra minha refeição da vitória. Mas teve uma hora que 4 enfermeiras entraram, e isso é porque os batimentos cardíacos da Olivia começaram a abaixar. Esse foi o único momento, assim, um pouco assustador do processo. Porque os batimentos dela começaram a baixar e aí entraram todas as enfermeiras. Porque, embora a gente estivesse sozinho no quarto, eles estavam monitorando as nossas informações de lá, né? De onde eles estavam, só estavam dando privacidade pra gente. Então, quando isso aconteceu, nossa, foi um pouco assustador. Mas eu nem lembro o que aconteceu. Eu lembro que elas me moveram de lugar um pouco, talvez fosse a minha posição, que tava dando menos oxigênio pra Olivia, alguma coisa assim. E aí ficou tudo bem. E aí eles checaram o meu cervix de novo, né? Checaram pra ver a minha dilatação. E faltava bastante ainda, se eu não me engano, eu tava com 7, 8 centímetros, alguma coisa assim, né? Daqui umas 3 horas eles vinham ver como que tava progredindo e tudo mais. Então, nesse momento, a gente só tava esperando pela minha dilatação mesmo. Não chegou a 3 horas, dali 1 hora ou menos, vieram a médica e enfermeiros pro quarto e falaram, ok, vamos lá. E eu, oi? Vamos lá o quê? E eles, é a hora de empurrar. E eu fiquei assim, oi, como assim? É a hora de empurrar? Chocada, porque não passou o tempo que eles falaram que ia passar, foi super rápido. Eu não sei como que eles sentiram no coração que eu tava pronta, mas eles checaram e de fato eu tava pronta. E aí começamos essa parte, eu tava muito animada. De vez em quando eu sentia um pouquinho das contrações. Aí eu falava, opa, não. Aí eu apertava o botãozinho e me dava mais medicação pra eu não sentir nenhuma dor. E aí eles me colocaram na posição, né, que eles julgaram melhor pro trabalho de parto, até porque como eu tava com anestesia eu não conseguia me mover muito. E vai entrando várias pessoas no quarto enquanto você tá ali com as pernas abertas pro ar. E, gente, de fato, parir uma criança tira toda a sua dignidade. Você para, assim, de se importar. Quantas vezes eu não tava, assim, sem camisa, dando mamar pra Olivia e entrava gente no quarto do hospital depois, ou entrava cara do hospital pra fazer uma pesquisa de satisfação. Você perde muita vergonha na cara quando tá grávida. A primeira vez que eu fiz força, eu fechei assim o rosto, fiz força, dava pra ver a minha testa enrugada, tava fazendo muita força. Aí passou, aí a médica falou, ok, agora vamos fazer totalmente diferente. Você fez força com o rosto, agora vamos fazer força com os músculos dali. Então, falhei até em fazer força. E aí, na vez seguinte, de fato, eu fiz força com os músculos da barriga. E assim que eu terminei de empurrar pela primeira vez, eu olhei pro Matt, ele disse que o meu rosto ficou branco. E aí eu vomitei. É uma história de parto, vai acontecer. E aí eles me deram uma sacolinha do hospital que eu achei muito prática pra quando eu precisasse vomitar de novo, porque foi uma loucura, eu não tava com náusea, eu não tava enjoada, nada. Foi só fazer força com aquela região que foi uma coisa assim muito diferente, sabe? Eu não sei explicar, só veio. Mas aí fomos fazendo força. O Matt disse que a gente fez força por mais ou menos 1 hora. Eu não lembro disso, pra mim foi assim, 10 minutos. Mas fiz força algumas vezes e aí eu senti alguma coisa ali, sabe? Onde o neném sai.
E aí eu falei, tem alguém me tocando ou é a cabeça do neném? E eles falaram, não, é a cabeça do neném. Nesse momento eu fiquei, "Ah, não acredito! Não acredito! Tá acontecendo mesmo." E foi muito doido, gente, porque dava pra ver, assim, a minha barriga mudar de forma conforme a Olivia ia descendo. Foi uma loucura. E aí fez força mais algumas vezes e ela saiu num segundo, assim, saiu pra fora, do nada, saiu uma criança. Eu senti a pressão, né, do meu corpo se expandindo 1 milhão de vezes, mas eu não senti dor nenhuma. E aí ela saiu. A primeira coisa que eu pensei foi: "Ah, como ela é linda, como ela é linda." E aí foram levar ela porque ela não tava chorando, pra dar uma aspiração e ver se ela tava tudo ok, né? Só pra ver se não tinha nada ali no narizinho, na boquinha dela. E nesse momento, assim, eu tava um pouquinho tensa, porque eu assisti o parto da minha mãe, que foi cesárea, mas eu assisti, eu tava do lado dela. E o neném nasceu, né? O meu irmãozinho, ele nasceu sem chorar e foi direto pra incubadora. E ficou no hospital por 2 semanas, né? Então eu tava um pouquinho aflita quando isso aconteceu. Mas assim, ainda calma, mas assim, prestando atenção, sabe? E aí, depois de uns minutos, ela começou a chorar um pouquinho, mas assim, muito calminha, sabe? Ela só tava calma mesmo. E aí colocaram ela em mim, ela ficou comigo por 1 hora. Tentamos amamentar. Essa história é outra história, né? Mas fomos assim, ficamos juntinhas por 1 hora, tiramos muitas fotos. Inclusive, no momento que ela saiu de dentro de mim, a enfermeira, a médica falou pro Matt: pai, pega a câmera, tira foto, tira foto. E aí tem fotos bem explícitas que provam que de fato aquela criança saiu de dentro de mim. Mas eu tive que cortar as fotos depois porque elas estavam muito explícitas mesmo. Não é uma coisa que eu quero que ninguém veja, né? Mas é, ela saiu, ficou em mim por 1 hora. E aí era a hora de mudar de quarto. Eu acho que foi umas 2 horas. Era a hora de eu ir pro quarto que a gente ia descansar, né? Não mais o quarto onde ela ia nascer. E aí começou a parte difícil mesmo da gestação e do parto, né? Porque, como eu falei, a minha gestação foi tranquila, o meu parto foi um sonho, mas a recuperação foi sofrida, muito, muito sofrida. Eu tive laceração de 1º grau, então não foi das sérias, mas assim, eu achei que laceração de 1º grau você recebia uns 3 pontinhos depois e era isso, sabe? Ia descansar. Gente, eu contei assim uns 20 pontos que a médica me deu mesmo. Só que eu não senti nada. Isso era uma coisa que eu tinha medo também, né? Porque eu sabia que as pessoas recebiam pontos depois de terem neném e não tinha anestesia ou nada. E eu não sei como funciona quando você não tem nenhuma anestesia mesmo. Eu tive um pouco. Mas. Um pouco não, eu tive anestesia. Mas não tive anestesia na hora dos pontos, né? E eu não senti nada também, eu só senti a pressão, assim, e eu senti uns 20 pontos que a médica me deu. E principalmente internos, né? E aí, depois, na hora que foi pra mudar de quarto, eles me perguntaram: você quer tentar fazer xixi antes de você ir pro outro quarto? E eu não queria fazer xixi, mas eu falei: não, é melhor eu fazer agora que eu tô andando do que depois que eu vou estar deitada de novo. Eu não sei se é laceração só ou se foi o fato de que eu tive um neném, mas eu acho que foi principalmente a laceração, que doeu demais, 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 demais. Queimava, porque pensa, xixi é ácido, né? Então, você jogar xixi numa ferida aberta, cheia de pontos, doía demais, 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 demais. Foi muito ruim. Essa foi, assim, a pior parte de ter um neném pra mim. Foi a laceração. E eu sei que vão ter comentários dizendo: ai, talvez se você tivesse tido parto natural, seria no momento certo, não teria lacerado. Gente, a gente não tem certeza de nada nessa vida e eu tô ok com as minhas decisões. Como eu disse, só estou me adiantando porque eu sei que vão chegar muitos comentários assim, como sempre. Mas essa foi a parte mais difícil pra mim, assim, ter que fazer xixi todas as vezes me fazia chorar, assim, eu agarrava o Matt, eu chorava, 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 chorava. Foi muito difícil. Essa parte foi mesmo difícil. Essa parte eu não vou dizer que foi maravilhoso e estrelinhas e fadinhas, porque foi difícil mesmo. E outra parte que foi difícil também
foi que a enfermeira tinha que fazer força na minha barriga pra ter certeza que tudo que tinha pra sair saiu, né? Que a minha placenta saiu, que não tinha pedaços de placenta, o sangue acumulado, coisas assim. Tem que meio que limpar, entre aspas, o útero. E eu quero fazer mais pesquisas nessa área, porque eu sei que não precisa ser muito bruto esse momento. Mas esse foi bem difícil pra mim, assim, eu gritava de dor, a enfermeira apertava, assim, a minha barriga, e aquela área tava muito dolorida, né? Então, isso me fazia gritar de dor, foi muito ruim. Ela fez, acho que umas 2 ou 3 vezes em momentos diferentes, e todos esses momentos acabaram sendo em momentos que o Matt não tava no quarto, que ele foi pegar alguma coisa lá fora, que ele foi pegar comida pra gente. E sem ter ele ali foi mais difícil ainda, porque no parto ele tava ali do meu lado o tempo inteiro. E, gente, quando eu falo que esse homem virou, assim, o homem dos sonhos durante o meu parto, é verdade. Eu ficava, assim, apaixonadíssima por ele durante o meu parto. Ele, eu nem sei explicar, assim, o homem que ele foi pra mim. Ele foi o homem mais perfeito do mundo. Foi, assim, eu fiquei muito apaixonada. Tava ali pra mim o tempo inteiro, me dando muito, muito apoio, muito amor, me fazendo rir, tirando fotos quando eu pedi, assim, coisas que ele já faz no dia a dia, mas assim, foi muito concentrado naquele momento, sabe? Então eu tava me sentindo muito amada, muito, 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 muito amada. Mas todas as vezes que a enfermeira veio fazer pressão na minha barriga, que foi muito ruim, foram momentos que coincidentemente o Matt não tava comigo, então foi muito ruim também por essa razão. Mas, né, graças a Deus passa. Tudo passa e vale a pena. Eu nunca, nunca em nenhum momento, mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca me arrependi, nunca pensei, nossa, o que eu fiz na minha vida, não. Eu tive muita dificuldade, essa história é meio ridícula, né? Mas eu tive muita dificuldade quando eu peguei o nosso primeiro cachorrinho na primeira semana. Eu senti, assim, que eu tinha feito um erro, que eu tinha cometido um erro, que a gente nunca ia se conectar, que a gente nunca ia ser próximos um do outro. E isso não é verdade, claro, mudou com o tempo. Então, quando era hora, assim, de engravidar, eu tinha muito medo de eventualmente ter depressão pós-parto e, enfim, sofrer muito nessa área, porque eu já tenho depressão, já tenho ansiedade. Então, eu tinha medo disso acontecer, mas não aconteceu. Tiveram poucos momentos, assim, que eu me senti mais emocional, mais frágil depois da Olivia nascer, mas não tive nenhum problema assim. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, eu tava muito feliz, muito grata. E sabendo que ia passar e sabendo que era uma fase, sabe? E aí, outra dor que foi muito difícil pra mim foi a amamentação. Eu não consegui amamentar, eu me machuquei muito no começo. E todas as vezes que a Olivia tentava depois disso, era uma dor assim que eu via estrelas. Eu tinha certeza que era a pior dor que eu já tinha experienciado na vida. E não tenham medo. Tenham ajuda pra amamentação de vocês. Eu pretendo ter ajuda pra minha próxima. Mas todas as opções que a gente viu quando a Olivia estava para nascer eram opções fora do nosso orçamento. E hoje eu sei de opções mais baratas, mais acessíveis, ou de amigas que foram especialistas um dia e podem me ajudar. Então eu espero muito que seja diferente na próxima gestação. E eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de medo dessa área. Mas basicamente essa é a minha história de amamentação, né? Foi muito doído no começo, muito dolorido. Machuquei muito, tava sangrando. E todas as vezes que ela tentava depois disso era a pior dor da vida pra mim, era muito dolorido. E as enfermeiras e especialistas do hospital só vinham dizer: "Ah, não era pra estar doendo não". Ok, e aí, o que eu faço? Elas diziam: "Ai, se tá doendo é porque a pega tá errada". Aí viam a pega da Olivia e falavam: "Não, a pega dela tá certa". E eu ficava: "Ok, e aí, o que eu faço?", né? Então não ajudaram muito, embora elas fossem muito queridas, muito amáveis. E acabou que eu não tava amamentando tanto, a Olivia tava com fome, eu tava com dor, eu comecei a dar a fórmula pra ela. E aí ela foi parando cada vez mais de tentar pegar o peito, o meu leite foi abaixando, então essa é a história, né? Eu espero muito que seja diferente com o próximo, não sei como vai ser, mas essa é a minha história. Mas graças a Deus ela sempre esteve muito bem, muito gordinha, muito fofa, então tá tudo certo. E outra parte que foi dolorida também foi que, como eu fiquei na mesma posição sentada, das 10 da manhã até as 9 da noite praticamente, embora eu mudasse de posição um pouco, né, as enfermeiras me mudavam de posição, eu tive muita dor no ossinho da bunda, no cóccix.
Eu acho que é assim que fala. Eu tive muita dor ali, muita dor. Nossa, e essa dor durou por dias. E eu falava pras médicas, pras enfermeiras, eu não acho que tá certo, eu não acho que essa dor tá normal. Porque elas falavam, vai ter um incômodozinho e tal, mas era muita dor, assim, eu não conseguia andar. Então eu não sei, não sei, mas passou. Antes da gente voltar pra casa, a dor passou. Mas assim, foi difícil, foi muito ruim. Essa dor foi muito ruim também. E aí o Matt falou uma coisa que se aplicava pra ele, mas se aplicou pra mim também, que foi que quando um problema passava, aparecia outro, né? Então pra ele era, por exemplo, o susto ou o cansaço. Quando passava, ele percebia, nossa, eu tô com fome, sabe? Coisas assim. Pra mim foi assim, quando eu percebi que a dor do cox passou, né? Que a dor do ossinho do bumbum passou, aí eu sentia a dor da laceração, aí eu sentia a dor da amamentação. Assim, sempre que uma dor passava, eu sentia outra. Mas assim, essa primeira semana, depois que a Olivia nasceu, foi a semana mais difícil pra mim. Porque foi a semana que eu tava com muita dor no corpo, que eu tava sem conseguir andar muito, sem conseguir me mexer muito, porque tudo ali fica muito sensível. Foi a dor que. Foi a semana que eu tava tentando amamentar e tava doendo muito, não conseguia. E tentava tirar leite, mas não tinha muito tempo sem as mãos para tirar leite, porque eu tava sempre segurando ela. Foi a primeira semana que eu tava acordando a cada 1h30, 2 horas com ela. Então, assim, foi uma semana muito doida pra mim. Mas a pior parte dessa semana, tirando a amamentação, que foi muito dolorosa, foi todas as vezes que eu tinha que fazer xixi. Era muito dolorido. E aí eu tentei vários métodos, assim, que as pessoas recomendam, sabe? Eu tentei jogar água enquanto faz xixi, eu tentei fazer um banho de sal, né? Que você senta numa banheira com sal e esteriliza, né? Roda água ali corrente pela região para ajudar a curar. Eu fiz várias coisas assim e nada funcionou pra mim. O que começou a funcionar e eu demorei um tempo pra perceber isso, então fica aqui a sugestão pra vocês, se isso acontecer com vocês um dia, eu comecei a fazer xixi meio que de ponta cabeça. Por quê? Porque na gravidade você vai sentar fazer xixi, o xixi corre pra trás. Porque, né? Não sei, gravidade, corre pra trás. Eu comecei a sentar no vaso de um jeito que o xixi corria pra frente e não pra trás. Então o xixi não tocava a área que estava machucada. E isso foi o que funcionou pra mim. Ah, eu lembrei agora, eu também tentei fazer métodos que conectassem o xixi ao vaso sem tocar a parte machucada com pratos de papel, com coisas assim que eu joguei fora. Claro, depois copinhos, enfim, ideias que eu fui tentando, mas o que funcionou melhor pra mim foi fazer xixi assim, meio de ponta cabeça, porque foi o que de fato funcionou na maior parte do tempo. Isso tirou assim 30 quilos das minhas costas, porque essa parte estava me fazendo sofrer muito. E eu via a história de pessoas dizendo assim, pelas primeiras 6 semanas depois do meu parto eu não conseguia sentar. E eu falava, se essa dor durar 6 semanas, eu não aguento, não aguento, não aguento. Eu não aguento um dia mais, imagina 6 semanas. E também diziam, você precisa beber mais água para o seu xixi ficar menos ácido e doer menos. Mas eu tinha medo de beber água e fazer xixi mais vezes. Então, foi assim, uma fase bem difícil. Mas foi só a primeira semana. Aí, a parte de fazer xixi melhorou. Né? A região começou a curar mais. E a amamentação, eu senti tanta dor, que chegou um dia que eu falei, eu nunca faria o Matt passar por essa dor. Assim, não que ele estivesse me fazendo, né? Mas assim, eu nunca pediria de outra pessoa passar pela dor que eu tô passando agora. E foi nesse momento que eu fiz as pazes, entre aspas, com a fórmula, né? Foi nesse momento que eu fiz as pazes em não ter o meu pós-parto do jeito que eu imaginei que fosse ser. Sabe, eu nunca pensei que eu fosse dar fórmula, eu nunca pensei que eu não fosse amamentar. Eu imaginava que seria difícil no começo, mas isso não foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Tanto que eu tenho aqui várias coisas pra amamentação que eu não usei, que eu usei assim pelas primeiras semanas, tentando. E quando eu vi que não tava dando certo mesmo, que só tava me machucando, que não tava dando certo, que eu não tinha leite mais por conta da frequência, aí foi o momento que eu falei, não, ok. Eu acho que esse capítulo se encerra aqui pra mim.
e eu vou tentar de novo da próxima vez. Então, essa parte, assim, de não ter as coisas indo do jeito que você quer é muito difícil. Quanto ao meu parto, eu não tinha expectativas. A única expectativa que eu tinha é que a minha anestesia funcionasse. E funcionou. E eu também esperava não ter laceração, mas tive. Mas, assim, é uma questão muito, muito vulnerável, muito íntima. Antes eu pensava assim, se eu tiver que ter uma cesárea, eu acho que eu vou ficar abaladíssima, eu acho que eu não vou me recuperar do trauma, assim, de ter que fazer uma coisa que eu não quero fazer. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui meio que fazendo as pazes com tudo, sabe? Quando as pessoas me perguntavam sobre o parto, eu só dizia assim, eu não sei como vai ser, mas eu tô ansiosa pra passar pela experiência e confiando que Deus vai cuidar de tudo. E foi isso que aconteceu, sabe? Mesmo nas partes difíceis, assim, principalmente antes do parto, checar a minha dilatação, isso sempre foi muito dolorido pra mim. E a gente pode falar sobre isso outra hora. E também a laceração, a amamentação e a dor no cóccix depois. Essas foram partes, assim, que eu não esperava, que eu não queria ter passado, mas, assim, Deus me fortaleceu. E foi um sacrifício muito válido, sabe? Foi um sacrifício muito pequeno comparado com a alegria de ter um neném. Ser mãe é muito melhor do que eu esperava. Não que eu esperasse algo ruim, pelo contrário. Eu esperava que fosse maravilhoso, mas é além, assim, sabe? É uma coisa de outro mundo. O amor que você sente pelo seu filho, assim, principalmente depois que ele nasce, sabe? É uma coisa de doido e aumenta a cada dia. Eu sou obcecada pela minha neném, obcecada. Eu não consigo imaginar um segundo fora dela, longe dela. Eu tô aqui há, não sei, uma hora, não sei, gravando esse podcast, eu já tô com saudade dela. Ela tá lá embaixo no quarto com o Matt. Mas é uma loucura, assim, sabe? É uma experiência incrível, é muito gostoso, é muito mais fácil do que ser babá. É muito mais gostoso do que ser babá. E embora tenha suas dificuldades, eu só tenho coisas boas pra falar. Tiveram momentos difíceis, tiveram momentos que eu senti que eu tava no meu limite, mas sempre voltava ao normal em breve. A alegria de ter um neném, de ver ela crescer, de ver ela aprender coisas novas, ver ela brincar com brinquedos, ver ela abrir os olhos pela primeira vez, ver ela dar risada de propósito, ela ter cosquinha, sabe? É a melhor coisa do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. A gente faz tudo com ela, a gente leva ela pra todo lugar, a gente ama, sabe? Todo momento com ela a gente aproveita, a gente tá sempre brincando com ela, fazendo ela dar risada. Ela é o melhor bebê do mundo. Ela é uma bebê muito alegre, muito feliz. Eu falo muito pro Matt assim: vamos aproveitar essa neném, porque a gente não sabe se o próximo vai ser tão bom assim. Mas ela é o melhor bebê do mundo, sabe? É um amor assim indescritível que a gente ouve muito, mas a gente não sabe até acontecer com a gente, sabe? E enfim, é uma experiência maravilhosa. Eu sou muito realizada como mãe. Eu tenho uma paz, assim, na minha missão, na minha vocação que eu nunca tive antes. Claro, tive como esposa também, mas é um senso, assim, de trabalho feito, sabe? De saber que eu tô fazendo a melhor coisa que eu posso fazer, que é tá garantindo uma infância feliz pra minha filha, tá tendo certeza que ela tem o que comer, que ela tá bem cuidada, que a minha casa tá bem cuidada, sabe? Essas pequenas coisas que geralmente as pessoas tiram tanto o crédito são as coisas que me fazem mais feliz, que me fazem mais realizada. E eu nunca fui tão feliz assim. Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro. Filha, se você estiver assistindo isso, ouvindo isso, quando você crescer mais, eu amo você. Você é o raiozinho de sol da minha vida. E enfim, eu sou muito feliz. Eu sei que a maternidade, que o pós-parto, o parto, gestação é diferente pra todo mundo. Não sei como os meus próximos vão ser, com certeza eu vou contar a história pra vocês também. Mas essa é a minha. Eu tive os meus altos e baixos, mas no geral foi uma experiência maravilhosa e que eu faria de novo mais e mais e mais vezes, quantas vezes eu puder e quantas vezes eu puder arcar com os custos, porque são caros demais. E é isso, amigos. Essa é a história do dia que um ser humano saiu de dentro de mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também voltar aqui antes da minha filha fazer 1 ano de idade. Porque eu preciso mesmo melhorar com a minha frequência no podcast. Mas eu amo vocês e eu sinto a falta de vocês. E espero que esteja tudo bem por aí. Um beijo. Tchau, tchau.